Olá pessoal, bem-vindos à aula prática. E nessa aula prática a gente vai aprender um pouco do sistema operacional Windows, né? E a gente vai trabalhar, né, alguns conceitos básicos da tela de login do Windows. Bom, aqui a gente vê, né, o que a gente chama de área de trabalho. Então essa parte aqui toda, né, que aparece aqui em cima dessa barra cinza se chama área de trabalho. E a parte cinza a gente divide como barra de tarefas. Então eu tenho aqui AT, né, área de trabalho, para você memorizar, e BT, barra de tarefas, que é a parte em cima. Tudo bem? Dentro da área de trabalho, eu tenho o que eu chamo de ícones e o atalho, né? Então a gente só tem aqui, né, um ícone, que é a lixeira, o professor está separando aqui, ó. Por que ele é um ícone, né? Quando eu instalo o sistema operacional Windows, o ícone da lixeira já é automaticamente colocado na área de trabalho. Então ele é um ícone. Ao contrário de tudo isso aqui que a gente tem, que você vê criado no computador do professor, que são atalhos. Atalhos são acessos, pontos rápidos aos programas que o professor ou que o usuário coloca para aumentar a velocidade e produtividade do mesmo. Então, quando eu coloco um atalho na área de trabalho, eu consigo criar um ponto de referência a um programa ou a um arquivo e ali acessá-lo da maneira mais rápida possível. Por exemplo, eu tenho aqui um atalho para um relatório, né, aqui no Excel que eu criei. Então, quando eu clico eles, a gente tem aqui um relatório de alunos que fizeram alterações no projeto final em um determinado ano, de 2021, que foi um ano que eu trabalhei com o projeto final na informática. Então eu criei um atalho para esse arquivo e esse atalho funciona na minha área de trabalho. Uma outra coisa que eu tenho aqui, perdão, é um atalho para um programa onde eu edito os vídeos que eu produzo para vocês, né? Então aqui eu tenho um atalho para o programa VSDC e outro também eu criei um atalho aqui para o Visual Studio Code, que é um programa que a gente usa muito na informática para fazer páginas HTML. Então quando eu dou 2 cliques aqui no atalho do Visual Studio Code, ele abre aqui o Visual Studio Code para que eu possa começar o meu trabalho. Então isso são atalhos. Então atalhos e ícones ficam na área de trabalho. Agora vamos observar essa parte cinza que o professor chamou de barra de tarefas, né? Então a barra de tarefas ela é composta por 2 elementos principais. Primeiro, que é esse botão aqui, ó, que o professor está passando o mouse mais à esquerda abaixo, chama-se botão iniciar ou botão do Windows. Antigamente chamava botão do Windows. Hoje em dia a Microsoft ela padronizou em chamá-lo de botão iniciar. Aqui desse lado eu tenho a área de notificações, né, que é do lado direito, é um outro componente, são 2 componentes que eu destaco aqui na barra de tarefas. E essa área de notificações ela tem a hora local, tem a data local, tem aqui vários outros elementos, microfone, elementos que são iniciados quando o sistema operacional é ligado. Tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver todos os programas de controle de volume, alguns programas que são iniciados, o antivírus, enfim, programas que são iniciados quando o Windows é ligado no seu computador. Então eu tenho ali o botão iniciar e a área de notificações. Eu também configurei a minha barra de tarefas para ter uma área de pesquisa. Tá? Então aqui nós temos aqui uma área de pesquisa, e aqui mostra as pesquisas mais populares dos usuários do Windows. Aqui um conjunto de principais aplicativos que eu uso na minha máquina, e aqui eu tenho uma lista de softwares que eu usei recentemente. Tudo bem? Então aqui, essa é a tela inicial do Windows. Tá? Então você deve estar se perguntando, professor, eu quero fazer um atalho também. Então eu vou aprender a fazer um atalho. Eu vou clicar no botão iniciar. Esse botão iniciar, ele tem aqui todos os softwares que foram instalados, né? Se você posicionar o mouse nele e rolar com a parte do meio do mouse, na barra de rolagens do mouse, a parte do meio, eu vou listar aqui todos os softwares que eu tenho instalado nessa máquina. Tudo bem? Então eu vou posicionar num software que a gente vai usar muito na nossa aula, que é o LibreOffice. Você vai vir aqui em LibreOffice, vai vir aqui em LibreOffice Calc, posicionar o mouse em cima e vai arrastar para a área de trabalho. Com isso eu criei um atalho para o programa LibreOffice. Se eu clicar aqui, ó, o programa LibreOffice será aberto. Tá? Para eu fechar qualquer programa no Windows, eu clico aqui nessa seta, ou eu também tenho teclas de atalho. As teclas de atalho
elas substituem o teclado para aumentar a produtividade do usuário. Então, se você observar ali do lado do espaço, né, eu tenho um botão que é o símbolo do Windows, e se eu clicar, eu abro o botão iniciar. Então, o menu, o botão, é como se eu clicasse no botão iniciar, né? Então, o botão do Windows, usuário, digitar usuário. Aí vem para cá. Então, o botão do Windows, ele é igual o mesmo efeito se eu clicasse no menu iniciar. Mas assim, se eu clicar aqui de novo no Calc, né, se deixar ele aparecendo, ele aberto, né, e apertar, deixar o dedo na tecla Alt, a tecla Alt está do lado da barra de espaços do seu teclado, e apertar F4, eu fecho o programa. Então, um outro tecla de atalho que a gente tem no Windows, Alt mais F4, fecha a janela ativa, ou seja, a janela que está aberta naquele momento de um aplicativo. Tranquilo? Então, a gente está aprendendo várias teclas de atalho ao longo do nosso estudo, mas eu queria que você se fixasse nela. Então, agora a gente vai... você deve estar perguntando, professor, como é que eu apago um atalho? Né? Você vai apagar um atalho clicando, dando um clique no atalho, botão direito do mouse, excluir. Ou tem uma outra maneira mais fácil, eu vou dar um clique e mais rápida, né? Porque eu não preciso para eu fazer esse passo que eu mostrei para vocês anteriormente, eu preciso de 2 cliques. Você vai do lado do botão Delete do teclado, do botão Enter do teclado, vai procurar pelo botão Delete e apertar esse botão Delete, e automaticamente o seu ícone será apagado da área de trabalho. Na verdade, ele vai para uma área chamada lixeira, mas a gente vai ver isso mais adiante. O que eu quero agora é criar um novo atalho para o programa LibreOffice. A gente vai usar o Calc na terceira etapa, mas a gente vai usar agora o LibreOffice Writer, que a gente vai usar na segunda etapa. E esse programa é um editor de texto semelhante ao Microsoft Word, que é pertencente ao pacote Office da Microsoft. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero renomear esse arquivo, então eu vou dar um clique nele, eu quero renomear esse atalho, então eu vou dar um clique nele, botão direito do mouse, renomear. Então eu posso botar qualquer nome aqui, botar aqui segunda etapa, né? E aí o teu atalho fica com o nome de segunda etapa. Posso também clicar no outro passo alternativo e mais rápido, é clicar no atalho, apertar o botão F2 que está em cima da tecla 2, e aí ele vai permitir que você edite o nome e você vai clicar fora, tudo bem? Outra coisa que eu posso fazer também com os meus programas é fixá-los na barra de tarefas, né? Então aqui eu tenho um conjunto de programas fixados na barra de tarefas. Eu tenho um explorador de arquivos, eu tenho o Google Chrome, e eu vou ter todos os programas que estão abertos no momento que vão aparecer também na barra de tarefas. Por exemplo, nesse momento está aberto o bloco de notas. Mas se eu abrir o Writer aqui pelo atalho, ele vai aparecer aqui também na barra de tarefas, tudo bem? Todos os programas ativos, todas as janelas ativas nesse momento, eles aparecem na barra de tarefas. E como é que o senhor pode mudar entre as janelas ativas? Como é que o senhor pode percorrer entre as janelas ativas? Eu posso apertar a tecla Alt, que está do lado do espaço, e apertar a tecla tabulação, que está do lado do que? Eu vou deixar o dedo na tecla Alt, que está do lado do espaço do teclado, e vou apertar a tecla tabulação, que está ao lado do que? E com isso eu vou alternando entre as janelas ativas do Windows. Então, Alt mais Tab alterna entre as janelas ativas do Windows. Beleza? Agora, a gente fugiu do que a gente queria. A gente queria fixar um programa aqui na barra de tarefas. Por exemplo, quando eu fechar esse Writer, ele desaparece. Quando eu fechar o bloco de notas, ele vai desaparecer. Mas como é que eu fixo esse programa na barra de tarefas? Ora, para eu fixar, eu venho aqui, botão direito do mouse, fixar na barra de tarefas. E aí, quando eu fechar o bloco de notas vai estar fixado aqui, vai estar para sempre. Quando eu ligar o Windows, vai aparecer o ícone do bloco de notas. Perdão, o atalho do bloco de notas. Mas também tem uma outra maneira de fazer isso com uma janela que não está aberta, por exemplo, do Writer ou do Calc. Eu venho aqui no botão Iniciar, posiciono no LibreOffice, Calc,
e arrasto para a barra de tarefas. E com isso eu vinculo esse programa, esse atalho na barra de tarefas. Então sempre quando eu ligar o Windows, esse programa vai estar disponível. Fechado? Bom, para encerrar essa aula prática, eu vou ensinar vocês a movimentar a barra de tarefas e ocultar a barra de tarefas. Então como é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer é essa área cinza aqui, ela é importante, pessoal. Essa área cinza é importante. Por quê? Porque ela vai mostrar, ela vai me dizer se a minha barra de tarefas está bloqueada ou não. Então eu clico aqui e verifico se bloquear barra de tarefas, vai ter um Vzinho aqui ao lado. Se tiver um V aqui ao lado, um check, significa que está bloqueado, tá? Ó, está bloqueado porque tem um Vzinho aqui ao lado. Então eu não consigo movimentar minha barra de tarefas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é desbloquear a barra de tarefas. Então eu venho aqui, ó, e desmarco, eu clico, dou um clique comum, né, aqui eu desmarco. E se eu for de novo, ele está desbloqueado, tudo bem? E com isso eu consigo arrastar a barra de tarefas para onde eu quiser, ó. A barra de tarefas ela fica totalmente móvel, para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. Tudo bem? Se eu bloqueá-la de novo, eu já não consigo movimentar, ó. Tudo bem? E para finalizar a aula prática, eu vou ensinar a ocultar a barra de tarefas. Então, como é que eu oculto a barra de tarefas? Eu venho botão direito do mouse em cima da barra de tarefas, configurações da barra de tarefas. Venho aqui, ó, marca essa opção, ocultar automaticamente a barra de tarefas. Então, quando você não estiver usando a barra de tarefas, ela vai se recolher. E quando eu passar o mouse em cima da barra de tarefas, ela vai aparecer. Nesse caso aqui, como eu estou usando a barra de tarefas, ele vai aparecer sempre, porque eu tô na área de trabalho. Mas, por exemplo, se eu deixar a janela bloco de notas ativa, ele já desaparece, tá? E para que apareça a barra de tarefas, eu tenho que botar o mouse em cima. Eu tenho que descer com o mouse até a parte inferior da tela, para que ele possa ficar disponível de novo para eu poder clicar em outro programa, para eu poder fazer outra coisa. Tá certo? Então, com isso, a minha barra de tarefas está oculta. Agora, para eu exibir novamente, é só clicar com o botão direito na barra de tarefas, configurações da barra de tarefas, desmarcar a opção ocultar automaticamente a barra de tarefas e fechar. O professor falou que eu posso fixar um atalho na barra de tarefas. Eu posso fixar um atalho na barra de tarefas, mas eu também posso tirá-lo. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui no atalho, botão direito do mouse, desafixar a barra de tarefas. Desafixar o atalho da barra de tarefas. E aí, com isso, eu tiro o atalho da barra de tarefas. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, procure o professor, mande e-mail ou sinalize que você está com alguma dúvida, o professor vai te ajudar. Forte abraço e até a próxima.